Tá gravando. Ê, começou. Então deixa eu tirar a paradinha daqui de cima. Volta pro Meet. Que ele fica muito lento. Eu acho que o meu computador não tá dando... Ah lá, chegando mais gente. Falei que eu escutei chegando mais gente. Ai, gente. Ai, eu comemoro. Baixa aqui, baby. Não quero você agora. Minimiza, cara. Isso. Isso, muito bem. Já somos 8, olha que lindo, não é? Isso aí, já somos 8. Então, já tem muita gente com fotinho. Para de reclamar, sua chata. Só tem 4. Então, meus amores... Ih, aqui não vai me ajudar muito, deixa pra cá. Eu vou começar a apresentar um pouco da aula que eu achei que ia ser a aula da semana passada. Aquela confusão que eu fiz com a, com a Mariana, né? Bem a minha cara. Vou deixar aqui, que aí eu consigo ir administrando. Vocês estão vendo vocês mesmos? Agora sim. Agora sim. Agora vocês estão vendo funções da linguagem escrito Não, na tela? A gente tá vendo a nossa página no Google Meet. No Google Meet, que legal. Então deixa eu voltar para cá. Interrompe. Eu ainda sofro um pouco com o compartilhamento de tela, mas vamos lá. Tela inteira, vai a tela inteira, que é mais fácil. Que aí, pronto. Que aí eu venho aqui, vocês vão ver o que eu tiver vendo. Vocês estão vendo aí funções da linguagem? Uhum. Show! Então é isso que a gente vai ver agora, que aí tudo que eu ver aqui vocês vão ver também. Uma professora de língua portuguesa falando tudo que eu ver e não tudo que eu vir. Então tá bom, né? Faz de conta que eu não sei. Amores, então, hoje a gente vai falar de algo um pouquinho mais profundo a respeito da ideia de comunicação propriamente dita. Quando a gente pensa em língua, a gente pensa que tudo que a gente faz tem um objetivo, né? Quando eu quero me comunicar com alguém, a semana passada a gente viu as figuras, a gente viu que muitas vezes a gente, no ato comunicativo, a gente quer transformar a nossa linguagem em algo mais rico, mais elaborado, e aí a gente lança a mão daqueles recursos lindos que a Mari apresentou pra gente e tal. Só que às vezes a gente tem que tratar de algo um pouco mais objetivo. O que eu quero com o uso da linguagem? Que objetivo eu pretendo atingir com o uso da linguagem? Dependendo do objetivo que a gente queira atingir, eu vou ter que lançar mão de algo um pouco mais objetivo, mais direto, mais prático, dentro do universo das linguagens, né, da língua de uma maneira geral, que é a ideia da função. Para que aquela linguagem serve? Ou para que aquele ato comunicativo serve? Aonde ele quer chegar? Então, o objetivo de qualquer ato comunicativo está vinculado à intenção de quem o envia, que no caso é o emissor. Vou dar uma pausa aqui. A gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que a gente fala de ato comunicativo, a gente tem o emissor, que é quem emite a mensagem. A gente pode pensar também na ideia de remetente. Lembra do envelope da carta? Vocês vocês já viram um envelope de carta alguma vez na vida? Então, tem lá o remetente. Eu vi, usar eu nunca usei, né? Não. Já usei uma vez. Quando eu morava em Minas, aí eu tinha que mandar as coisas. Olha, gente, achei Porque eu tinha que mandar recadinho pra pessoal de Volta Redonda, da minha família aqui. Aí eu mandava. Bom. É porque eu sou do tempo, né? Eu sou bem anterior à internet, né, gente? Então eu mandava carta pros meus amigos quando eu era menina, adolescente, assim. Eu sou desse tempo. Sou velha. Porque onde eu morava não pegava sinal. Olha, onde você morava não pegava sinal. Onde eu morava, quer dizer, no tempo
que eu tinha a idade de vocês. Vocês estão com o quê? Com 18? É porque eu morava na roça, É, né? por aí, né? Quase 20 já. Então, eu com 18 anos, não tinha internet não, gente. Eu tinha 18 anos em 95. A internet estava querendo chegar no Brasil. Eu fiz 18 anos em 95. Então, direto do túnel do tempo, sabe assim? Pois é, até então era carta mesmo. Não tinha jeito não. Ou era telefone ou era na carta. Quando a gente olha o envelope, aquela parte da abinha, a gente fala que é a parte de trás do envelope. Ali a gente põe o remetente, o nome de quem está mandando a carta. E a mesma coisa que remetente é o emissor. Quem recebe a carta, o destinatário da carta, a gente põe naquela parte inteiriça do envelope. Quando vocês estiverem na faculdade, por exemplo, se Deus quiser, vocês vão para uma pública, e aí vocês estiverem em Volta Redonda fazendo, nas férias de vocês, passando as férias de vocês, se tiverem que mandar algum trabalho e se os professores de vocês forem velhos, tipo os meus de doutorado, e não gostarem de receber por e-mail, vocês vão ter que mandar por Sedex. Então vocês vão ter que lidar com o... Cadê? Deixa eu achar aqui que chegou alguém. Chegou, gente. Nicole. Vem, Nicole. Volta para minha apresentação. Mas vocês vão ter que aprender a lidar com envelope, né? Porque eu mandei 10 disciplinas que eu fiz. 9 trabalhos de doutorado eu tive que mandar pelo correio, porque ainda teve um que extraviou. 2, aliás, que extraviaram. Depois eu tive que ir ao Rio entregar em mãos, porque eles atrasaram. Teve roubo de carga e eu tive que entregar em mãos. Pra vocês verem como é que era a minha vida. Que trampo. Isso porque eu terminei o doutorado ano passado, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Terminei o ano passado. Mas enfim. Então quem recebe é o destinatário ou receptor. Quem emite, quem envia, ou é emissor ou é remetente. Certo? Então vamos usar só essa ideia. Então quem vai enviar uma mensagem, que é o emissor, tem sempre um objetivo. Então esse objetivo está vinculado à intenção dessa pessoa. Então isso tudo vai determinar a natureza desse discurso. Como é que esse discurso vai ser organizado, né, em relação dessas pessoas que se envolvem ali naquele ato de comunicação. Então, essa linguagem, ela assume funções diferentes de acordo com as características desse momento aí que a gente está presenciando. Por enquanto está tudo meio nebuloso, mas vocês vão entender daqui a pouquinho o que é o que eu estou falando. Então, as funções da linguagem são os recursos que a gente utiliza para enfatizar algumas coisas que elas vão atuar de acordo com a intenção de quem está mandando a mensagem. Então, eu quero que chame a atenção, né, que se destaque, melhor dizendo, que tenha ênfase algum elemento da comunicação. Então, deixa eu dar uma pausa aqui e olhar para vocês de novo. Volta para cá. Google Meet interrompeu o compartilhamento. Então, eu vou voltar para cá. Pra vocês verem a mim também. Quando a gente tem um ato comunicativo, eu esqueci de botar isso nos slides, por isso que eu tô voltando para olhar para vocês. A gente tem quem emite a mensagem, que é o emissor. A gente tem a pessoa que recebe a mensagem, que é o receptor. A gente tem a linguagem utilizada, língua portuguesa, libras, linguagem de trânsito, tipo as placas, linguagem gráfica, um desenho que vocês estão vendo aqui, né? Vocês devem ver sempre, eu não sei, dependendo da posição que eu tô, cada hora aparece um, né? Mas eu tenho uns quadros aqui em casa de um estilo gravador, amigo meu aqui de Volta Redonda, que eu sou apaixonada pelos quadros dele, pelas gravuras dele. Então, é uma linguagem, a estilogravura, uma linguagem, a pintura, uma linguagem, desenho, tudo isso é linguagem. Então, a gente chama isso de código. Emissor, receptor, código. O canal
pelo qual a gente envia mensagem. Por exemplo, a minha voz é o canal que a minha mensagem está chegando para vocês. A internet aqui, o Google Meet é um canal de comunicação que a gente se utiliza. O papel onde o cara imprimiu a gravura, que o estilogravura é tipo um carimbão, né? Também o papel é o canal de comunicação e etc. E o referente, que é o contexto em que essa comunicação acontece. Então, esses 5 elementos que compõem o ato comunicativo, dependendo do que eu quiser fazer com esse ato comunicativo, um deles vai receber ênfase. Um deles vai ter o seu foco principal. Porque aí vai depender de como eu estou organizando esse ato comunicativo. Agora que eu vou voltar aqui para o slide, vocês vão voltar a entender o que eu estou dizendo, porque por enquanto eu sei que está confuso. Fiquem tranquilos que as coisas vão se esclarecer daqui a pouquinho, tá? Então, voltando aqui para a projeção. Eu não quero isso, eu quero setinha. Isso. Então, vou repetir essa frase. O que é a função? É um recurso que eu vou usar para dar ênfase, de acordo com a minha intenção, a um desses elementos, desses 5 elementos que eu apresentei para vocês, dependendo do objetivo que eu tenha com esse ato comunicativo. Função de linguagem é um negócio que cai muito em Enem. E muito em diversos tipos de vestibulares. Porque a gente vai prestar atenção em qual é o foco do emissor, né? Que ênfase que ele tá dando ali naquela mensagem. Por exemplo, aí eu vou voltar. Eu botei. Ai, que burra, eu não lembrava que tinha botado. Aí, ó, o emissor é quem fala, o receptor é com quem se fala, a mensagem é o que se fala. Não falei da mensagem, né? Que burra. A mensagem é com o que se fala, o referente ou o contexto, que é o assunto da mensagem, ou o contexto, né, da mensagem, o canal ou contato, que é o veículo, e o código, que é o sistema de linguagem. Então, olha só. Se, por um acaso, eu queira trabalhar com a emoção, tô tratando sobre eu, o emissor, tô tratando da ideia da minha emoção, eu vou ter a função emotiva. Se meu objetivo é convencer alguém, então eu tô focando no receptor. A função é a conativa. Se eu quero informar algo, então eu tô dando a ideia oh, meu Deus. Logo foi a palavra, volta. Da mensagem. Melhor dizendo, do referente, do contexto. Eu vou tratar da função referencial. Quando eu tô explicando uma palavra. Então, eu vou focar especificamente no código, né, na linguagem que eu estou trabalhando. Então, a função é metalinguística. Quando o meu objetivo é manter ou finalizar uma conversa, então eu estou trabalhando o canal de comunicação, é a fática, eu estou testando esse canal de comunicação o tempo inteiro, é a fática. E quando eu estou elaborando a forma da linguagem, aí sim eu estou trabalhando com a mensagem, a função que eu estou trabalhando é a função poética. Vamos de uma em uma. A função emotiva. Oi, alguém falou alguma coisa? Estamos aqui. Achei que alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi. Não. Não? Então vamos tocar o barco. A função emotiva, ela também é chamada de função expressiva. Ela tem como principal objetivo transmitir as emoções do emissor. Então, eu tô falando, é a função que está centrada na minha pessoa. Então, o foco é quem tá falando.
Então, assim, a ênfase é dada ao emissor da mensagem. Então, quais são as características dessa função? É uma mensagem subjetiva, sempre a visão do emissor que vai aparecer, a gente vai ter sempre a primeira pessoa, tem muita interjeição, tem muita coisa na linha, assim, da, né, expressividade da mensagem, assim. Gente, eu não tô conseguindo tirar o cronômetro daqui, por quê? Não sei. A utilização de pontuação que acentua a entonação, ponto de exclamação, interjeição mesmo. Esse tipo de linguagem que a gente percebe que, assim, a pessoa não está muito preocupada com o outro, ela está preocupada em falar dela mesma, certo? Vamos? Qui, bora. Agora eu deixo isso aqui outra vez. Onde se usa a função emotiva? Como é que a gente encontra isso? Poemas, cuidado. No poema a gente vai encontrar a função poética, pensando na ideia da linguagem. Mas como os poemas tratam muito, hoje vocês vão ter aula de literatura, né? Os poemas tratam muito do eu. Você tem o tal do eu lírico presente na expressão poética, então não tem como você também fugir da função emotiva. Cartas pessoais, ou sei lá, não tá falando de carta porque a gente é velha, né? Mas um bilhete, uma mensagem, até mesmo. Um e-mail, eu acho que tem mais a ver com o WhatsApp. Acho que um e-mail assim mais emocional, assim, acho mais complicado. A gente hoje em dia manda mais um zap, né? Assim, mais é pessoal, né? Mas é mais íntimo. O e-mail ele é um pouco mais frio. Antigamente, quando a internet surgiu, que você não tinha não existia o WhatsApp, o SMS saía caro no pacote de dados do celular. Então a gente até usava mais o e-mail, né, com mais frequência, num uso mais pessoal. Hoje em dia o e-mail ele se tornou uma coisa muito mais profissional, né? Ele é muito mais sério, o uso do e-mail é muito mais restrito, né? Muito mais frio. Pelo menos eu vejo assim, não sei se vocês observam dessa forma. Eu não recebi e-mail pessoal. Mais amorosa, mais carinhosa, né? Que você tá querendo dizer. Por exemplo, eu quero falar alguma coisa bonita pra minha mãe. Ou eu vou mandar no zap, ou eu, dependendo do meu humor, eu vou colocar mesmo na rede social. Textão no Facebook. Textão no Facebook. Embora eu tenha ficado 2 anos longe do Facebook, eu voltei essa semana pro Facebook. Eu ainda não tô muito afim de me expor no Facebook, porque eu saí justamente por conta de problemas com a campanha eleitoral de 2018. E eu fui atacada realmente na campanha de 2018, quase caso de polícia. E aí eu falei, não, dá um tempo, porque eu sou dos textões. Então eu voltei recentemente por conta de ter acesso a determinadas páginas de publicação de artigo. Os textos do meu antigo orientador de doutorado, ele não posta quase no Instagram, ele posta no Facebook. Então, para poder ter acesso, eu tenho que voltar para o Facebook, aí eu acabei cedendo. Mas, então assim, eu acho que aqui a gente pode pensar mais nos textões de Facebook mesmo, né? Ultimamente eu tenho feito mais essas legendas gigantes de fotos no Instagram, que são muito pessoais, e aí você vai ter a função emotiva, as memórias. Vocês já leram livros de memórias? Não. Não? Vou sugerir um incrível. Só do Brás Cubas. Memórias Póstumas do Brás. Ai, eu amo esse livro. Vou sugerir um que tem uma linguagem bem acessível, que é Diário de uma Favelada. Quarto de Despejo, na verdade. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrito por Carolina Maria de Jesus. Ela foi, inclusive, amiga da Clarice Lispector e uma mulher maravilhosa. E o livro as publicações dela são todas em formas de diários.
E vale muito a pena ver. Autobiografias, não sei se vocês já viram, leram autobiografias. A minha preferida é a da Pagu, da Patrícia Galvão, mas tem muitas outras. Eu gosto da Pagu porque é meio também no clima das cartas pro grande amor da vida dela, que era o Geraldo. Ela foi casada com o Oswald de Andrade, mas o amor dela não foi o Oswald. Ela roubou o Oswald da Tarsila, mas o amor dela não foi o Oswald. A gente tem mania de achar que a mulher rouba o homem do outro, né? Ai, que horror! Volta! Fui enxugar. Pô, passei pra caramba. Fui enxugar o teclado aqui, caiu água. Depoimentos. É sempre a visão de quem né? De quem tá falando. Mesmo que seja um depoimento dolorido, um depoimento, sei lá, como é? De polícia mesmo, essas coisas todas, vai ser uma coisa mais... É sempre o seu ponto de vista. Uma entrevista também, você tá falando de si. Recebi ontem uma de um professor aposentado da UFRJ sobre o momento que a gente tá vivendo, um historiador de renome mesmo, daqueles bambambãs, o professor Lincoln de Abreu Pena. Ele me mandou no WhatsApp ontem uma entrevista que ele deu aí, que a praia dele é trabalhismo, né? Ele pesquisa movimentos de operários no início do século XX, República Velha, essas paradas todas. Então, como ele é um cara envolvido com a ideia, um sindicato que não se vendeu aí, fez uma entrevista bem bacana do Lincoln, depois eu posso até divulgar. E as músicas, né? Tem muita música... né, que a grande maioria ainda é falando sobre si, né? E aí, exemplos, fiquei tão feliz com essa notícia, minha nossa, sinto-me tão triste, cansado, tô exausta, não sei o quê, que ódio desses minions, dessa gente horrorosa invadindo esse hospital, atacando médico profissional de saúde, essas coisas assim, que a gente tem quando se abre as redes sociais, que você tem vontade de esganar aquela gente, tipo isso. Até aqui, amores, vocês estão entendendo? Sim. Tá indo? Sim, sim? Sim. Beleza. Beleza? Show. Então vamos à conativa. Conativa é uma das que eu mais gosto. Por quê? Que a ideia é influenciar e persuadir o receptor. Então, a linguagem está direcionada em quem vai receber. Então, é o apelo para o outro fazer alguma coisa, né? É sempre ali tentando convencer. O que acontece? Linguagem, normalmente, a gente usa muito imperativo, né? Faça isso, compre aquilo, veja não sei o que, leia não sei da onde. Então, a gente usa muito ou tu ou você, né? A segunda ou terceira pessoa do discurso. No português do Brasil, a gente não usa segunda quase, só em algumas regiões. Mas o você. Vocativo, muitos vocativos. Consegui levantar o gravador. O vocativo, para chamar alguém, né? Para dar direcionamento da ênfase da mensagem. E muitas exclamações, de novo, muita coisa vibrante, né? Como aconteceu na função emotiva. Desce com as paradas de novo. Cadê? Vamos ver se agora eu consigo de novo. Consegui! Você é mais fácil. Onde a gente encontra apelativa ou conativa? Publicidade, propaganda, discursos políticos, né? Principalmente os mais demagógicos, sermões religiosos, porque a ideia do aconselhamento, né? Livros de autoajuda, horóscopos, enfim. Tudo que a gente vai tentar persuadir alguém a agir de uma determinada forma. Então, exemplos, aproveitem as melhores ofertas, não perca essa chance, sabe? Vocês não são do tempo do ligue já, né? Cidadão consciente, vote em mim, isso é ridículo. Essa frase eu botei para vocês rirem da minha cara.
É que a gente sempre espera uma piadinha de mau gosto. Eu gosto de fazer umas piadas infames, porque aí vocês vão rir, não da piada, mas de mim. Mas tudo bem. De repente eu consigo, né? Não quer? A frase é ridícula? Ai, gente, fugiu. Não vou conseguir agora. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o que interessa. Referencial. É o contexto, a ênfase no referente. A denotativa tem como principal objetivo informar sobre um assunto. Então, é o contexto comunicativo que vai ser o grande centro da ênfase dessa fala, desse uso da linguagem. Então, quais são as características? Você vai transmitir, sempre vai ter uma transmissão de informação clara, objetiva, não vai ficar dando volta, vai ser direta. O assunto sempre vai ser realidade, fatos concretos, dados, né, coisas comprováveis, né? Normalmente é impessoal, não tem a opinião de quem fala. A linguagem ela é muito dentro daquele sentido de dicionário mesmo, e terceira pessoa do discurso, né? Terceira do singular, terceira do plural. Onde a gente usa, eu vou ficar subindo e descendo com esse negócio toda hora. Onde a gente usa isso? Chegou gente aí. Se tu colocar lá em cima no... Mariana chegou. Eu acho que lá em cima vai atrapalhar um pouquinho. Essa barra embaixo, esses negócios não ficam aparecendo? Eu não tenho como ocultar? Ali no botãozinho ocultar, ele não vai minimizar, não? Olha, muito hack. Tem gente mais inteligente do que eu neste grupo. Yes! Gente inteligente, meu Deus. Ai, que maravilha. Quando eu crescer, eu vou ficar bonita e inteligente igual vocês, tá? Oi, Mari, bem-vinda, amor. Bonito. Vocês são lindos, para. Eu, hein? Bem-vinda, Mari. Vamos lá, tô falando aqui com eles da função referencial. Boa noite, amor. Tô falando com eles aqui da função referencial agora. Então, onde a gente encontra isso? Notícia de jornal, textos técnicos. Texto técnico é muito isso. Artigo científico, livro didático, documento oficial, correspondência comercial. Então, assim, tudo texto sério, sabe? Notícia de jornal, assim, sempre tem uma pegadinha de função conativa, né? Sempre tem um pouquinho de tentar persuadir, porque, né, a linha editorial sempre pesa um pouco, mas eles fazem de conta que são mais para a linha da função referencial. Os textos técnicos, né, por exemplo, um manual de uma máquina, por exemplo, né, vai ser bem nessa linha mesmo, tudo muito objetivo, tudo muito claro. Hoje em dia, então, é muito mais em tópicos do que antigamente, né? Receita também cai nesse... Peraí, não tô entendendo, amor. Receita de comida. Não. Eu acho que receita não. A receita ela entra mais na função conativa porque ela vai direto na instrução, sabe? Ela é toda no imperativo. Faça isso, faça aquilo. O texto técnico, na verdade, o manual, de alguma forma, ele te explica o funcionamento de uma máquina para depois te dizer como fazer. A receita, ela não entra nesse mérito, né? Ela só diz, você precisa disso, como é que você faz? Misture isso com aquilo, junte não sei o que, reserve. Então, ela é toda pautada no imperativo. Então, a receita, ela tá muito mais para função conativa do que para função referencial. Certo? Professora, em textos de caráter científico entra, não entra? Sim, artigo,
científico, tese, dissertação, monografia, essas coisas todas, né? Resumo estendido, tudo isso vai entrar, Clarice, barulho não. Tudo isso vai entrar na função referencial, ok? Documentos oficiais, por exemplo, um ofício, uma comunicação interna de empresa, que mais? Um relatório de uma determinada situação, assim, né? De funcionamento de uma determinada área, enfim, coisas nessa linha. Isso tudo vai entrar também aqui dentro da função referencial, porque, por exemplo, um relatório, ele vai tratar de procedimentos dentro de uma empresa ou dentro de uma ala da empresa, né? Acho que alguém deixou o microfone aberto. Eu ia fazer esse pedido para ver se dava para dar uma olhadinha aí nos microfones. Vamos voltar para cá. Vamos lá. Exemplos da função referencial ou da denotativa, né? Aqui, um título de uma notícia. As tarifas dos transportes públicos aumentarão de preço no próximo mês. A gente tem uma notícia, depois, um título. Depois você vai ter todo o desenrolar do processo, etc. Mas de cara, isso já dá o referencial, o contexto do que está acontecendo, informou. Os artigos podem ser classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Aqui, esse artigo não é o artigo científico. Aqui, o artigo é a classe gramatical, né? Poderia falar os adjetivos podem ser flexionados em gênero, número e grau. Aqui eu estou dando uma explicação também, né? Dentro do sistema da gramática, em torno da referência da gramática. Os médicos recomendam uma alimentação saudável, a realização de exercício físico diário. Tá bom, já sei que eu tô gorda, que eu tenho que exercitar, que eu tenho que comer melhor, já sei dessa parte também. Eu olho no espelho todo dia, reclamo todo dia, eu já sei. Obrigada, de nada. Então, entra toda essa... Aqui a gente está de novo tendo na verdade, um informe didático, ensinando alguma coisa, trazendo um contexto, não dando uma instrução no sentido de te persuadir a agir, mas apresentando uma informação de um contexto que talvez você não conheça, para que você tenha a possibilidade de processar aquela informação. Normalmente é daqui que vem conhecimento. É diferente de um adestramento, por exemplo. Digamos que a função conativa, ela tem mais a ideia de te adestrar. Cite, junto, finge de morto, sabe? Aqui não. Aqui te apresenta as informações para que você processe essas informações e vá tirando as suas próprias conclusões sobre elas. Então, isso aqui é o que gera conhecimento e não um adestramento. Não sei se eu fui mais clara agora, até para diferenciar, por exemplo, daquela pergunta que eu não vi quem que me fez, mas eu suponho pela voz que tenha sido Daniel, sobre a receita. Foi a eu. Receita culinária. Errou pelo G só, foi o Gabriel. Errei, foi o Gabriel. Ô, professora, Oi, meu aqui, amor. dependendo do exemplo que você deu aqui dos médicos, recomendo, assim, dependendo da forma que o texto for escrito, pode ser conotativo, conotativo ou conativo? Não sei, esqueci. Conativo. Por Conativo, exemplo, é isso. Por exemplo, se eu mudar aqui, você alimente-se bem, faça exercícios físicos para que você tenha uma vida saudável. Aqui mudou tudo. Aí você está fazendo a função conativa. Por quê? Você está tentando convencer a outra pessoa a fazer aquilo. Na verdade, você está tentando levar a outra pessoa a te obedecer. Entendi. Certo? Aqui não. Aqui você está dando uma informação. Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico. Você vai fazer se você quiser. Entendi. Entendeu a diferença? Entendi, entendi sim. Beleza.
Gente, mais perguntas, mais observações? E agora Não? Por enquanto não. Vamos tocando o barco então. Metalinguística. Como eu gosto dela também. Mas eu gosto dela mais por ofício. Mais porque tem a ver... Mari, algum comentário, meu amor? Dá seus pitacos aí, baby. Porque eu sou enxerida. Eu me meti na sua aula. Você se meta na minha, por favor, hein? Vai me interrompendo aí, por favor. Aqui, a função metalinguística. Toda vez que a gente encontrar esse prefixo meta, a gente vai lembrar sempre do seguinte: é como se a palavra seguinte estivesse se olhando no espelho. Então, a linguagem olhando para si mesma no espelho. Então, é a linguagem que explica a própria linguagem. Tudo que tem meta na frente tem um pouco dessa ideia. Vocês vão aproveitar isso em outras situações. Vocês vão perceber que toda vez que aparecer esse meta como prefixo de alguma coisa, ele vai dar essa ideia para vocês. Eu acho a ideia do espelho facilita a gente entender o que ele quer dizer. É como se ele estivesse tentando se explicar, mas para isso ele precisa se olhar no espelho. Então, a função metalinguística tem como principal objetivo usar um determinado código para explicar esse próprio código. Professora, por isso que eu falei que precisa do espelho. Então, esse slide seu, por exemplo, seria utilizando a função metalinguística, né? Que exatamente. Explicando a linguagem. Exatamente, perfeito. Olha como eu gosto de gente inteligente. Que coisa mais linda da titia. Certo. E a ênfase é no código. Eu vou tentar usar o código. Então, o que acontece? Quais são as características? Eu uso o código como tema da mensagem. Então, é sempre a função explicativa. Uma aula de língua portuguesa, quando ela não é de redação, de leitura ou de literatura, 99% das vezes ela é uma aula metalinguística. 99% das vezes. Aí, olha só, onde é que a gente encontra isso? Dicionário gramática é certeza. Tanto que esse aqui eu nem dividi em coluninha, tá vendo? Exemplo, o código linguístico é um sistema de signos usados na construção das mensagens. O que eu fiz? Eu defini código linguístico. Gente, enciclopédia, sabe? É que a Wikipedia hoje, ela amplia um pouco essa ideia, que eu sou do tempo da velha enciclopédia. Sou do tempo da Barça, da Mirador, da Larousse. As velhas enciclopédias, elas eram muito parecidas com os dicionários, porque elas iam explicando a ideia do verbete, não necessariamente... eu tenho um dicionário tão bacana, mas ele tá dentro do meu baú. Eu tenho um baú de livros guardados, porque eu não tenho escritório nessa casa. Aí não ia caber, eu fiz um baú e enfiei um monte de troço dentro. E aí, nesses troços tem um dicionário, um dicionário do campo, que explica determinados termos relacionados ao universo rural. É que eu fiz mestrado em desenvolvimento, agricultura e sociedade. Eu não sou uma pessoa normal, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu sou anormal, eu sou esquisita. Meu mestrado é sociologia nesse recorte rural aí. Isso porque Caraca, eu não sei nem lidar com plantas. Minhas plantas morrem. Eu tô aqui tentando ligar um no outro, mas é porque eu trabalhei com estudos de cultura e mundo rural. Eu discuti literatura pelo olhar da sociologia, e a literatura que eu discuti tratava do espaço que eles chamavam de selvagem, na verdade. Não é selvagem, mas enfim, o autor chamou de selvagem. Era uma área rural mesmo, não tem outro nome. Eu trabalhei com 2 livros, com Macunaíma e com um livro que foi escrito pelo avô do Mário de Andrade. Não sei se vocês já estudaram sobre o Mário, a Elisa vai falar sobre ele, quando ela falar do Macunaíma. É um livro que foi escrito por ele, sobre a viagem que ele fez de trem e de cavalo, a maior parte de cavalo, a cavalo, melhor dizendo, de São Paulo a Goiás. E aí ele teve hemorroida, tadinho.
Ele não pôde voltar do mesmo jeito. Ele comprou um bote. Aí ele foi de bote pelo Rio Araguaia e pelo Rio Tocantins até Belém do Pará. Para lá em Belém pegar um navio para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro pegar o trem para São Paulo. Isso no final do século XIX. Aí ele fez um livro de Que viagens. rolê, hein? A história dele é incrível, o livro dele é maravilhoso. E eu fiz uma comparação sobre esses dois num olhar sociológico, né? Por um corte sociológico. E ele chama de sertão o cerrado. Não tem nada de sertão cerrado, só que ele chama de sertanejo. E o Macunaíma é selva, né? Porque ele vem como um índio. Ele era um índio. Então eu fiz eu já não sei nem por que eu tô falando disso mais. Já esqueci. Eu não posso falar da minha pesquisa que eu esqueço do mundo. Porque eu sou muito apaixonada pela minha pesquisa, né? Mesmo depois de um ano e de tanto sofrimento, remedinhos e etc. que eu precisei tomar, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela minha pesquisa. Café Mas enfim, 24 horas por dia. Oi? Café 24 horas por dia. Meu amor... 10 quilos, muito remédio, muita noite perdida. Passei por isso. Não, foi antidepressivo e ansiolítico brabo que eu tive que tomar. Mas assim, e eu entrei pro doutorado, a Clarice tinha 1 ano e meio. Só pra você entender o drama. No mestrado eu tive síndrome do pânico. No doutorado foi ansiedade e depressão mesmo. Mas faz parte. Faz parte. Sobrevivi. Cheia de arranhões da caridade de quem me detestava. Mas tô aqui. Quase 43 anos, doutora, tá tudo bem. Entendeu? Eu não acho que tem que ser do jeito que foi a minha vida. Eu não concordo com o que aconteceu comigo. Mas a gente sobrevive. Eu acho que tem que ser diferente, a gente tem que lutar para ser diferente. Mas eu só consigo lutar para ser diferente se eu entrar. Então, por isso que eu sou tão defensora para que vocês entrem. Entendeu? Eu fiz faculdade noturna, fiz pública, mas fiz uma pública que pouca gente dá valor, porque ela era paga. Mas ela tinha professores concursados. Então, ela tinha um público de uma faculdade particular, com a estrutura e com os professores de uma faculdade pública. Então, eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, passei por situações horrorosas durante a minha faculdade e demorei 6 anos para entrar no mestrado, depois que terminei, mais 6 anos para entrar no doutorado. Fui doutoranda, mãe solteira. Guerreira, hein? Sofri pra burro, fiquei 4 meses sem salário no meio do meu doutorado por causa da crise do estado do Rio de Janeiro. Meu orientador chegou a me oferecer dinheiro para poder me manter no doutorado porque ele ficou com medo de eu trancar a minha matrícula. Disse que ia me ajudar a me sustentar para eu não desistir do meu curso. O que para mim foi uma baita de uma humilhação, embora eu saiba que aquilo ele fez foi de todo o coração, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Mas uma pessoa independente que trabalha desde os 16 anos como eu, receber uma oferta dessa dói no fundo da alma. Então não é mole não, mas a gente sobrevive. Eu tenho um privilégio, que é o fato de não ter a pele escura. Então, o fato de eu não ter a pele escura foi um problema a menos para mim. Uma dificuldade, um entrave a menos na minha vida. Né? A minha vida não foi fácil, mas pelo menos o problema da pele escura, embora eu não consiga entender por que esse problema existe, porque eu continuo achando um absurdo isso ser um problema, mas eu não tive essa dificuldade. Então eu tenho consciência do privilégio branco. Né? A pele não foi um problema para mim. Mas eu acho que o lugar de vocês é na universidade pública e por isso que eu luto tanto para que vocês entrem. Porque eu ralei demais para entrar. Eu passei no mestrado na 4ª tentativa, passei no doutorado na 4ª tentativa, e enquanto eu não entrei, eu não desisti, e eles tinham que me engolir.
E eu não quero saber, eles vão ter que engolir vocês. Eu sou desta opinião, mas eu sei que eu posso ser também desta opinião, porque as portas se fecham com menos dificuldade para mim do que se fecham, por exemplo, para uma mulher negra. Eu tenho consciência disso. Talvez a minha personalidade tenha sido forjada dessa forma. Eu tenho discutido muito com uma amiga minha, que é minha amiga só há 36 anos, desde a primeira série do ensino fundamental. A gente tem conversado muito sobre isso. Mas, enfim, é uma longa história. Vamos lá. Aí a gente tem aqui a função metalinguística, que a gente vai explicando o que a gente fala, né? Vamos para a fática. A fática é legal porque eu falo que ela testa o canal o tempo inteiro. É como se a gente tivesse assim... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sabe esse negócio que a gente tá agora, nessa parada aqui de aula remota? Vocês estão me ouvindo? O meu microfone tá ligado? Como é que tá aqui? É isso. A função fática é praticamente isso. Ela tem o objetivo de estabelecer o canal de comunicação entre o emissor e o receptor. Para iniciar a transmissão, para assegurar a continuação. Então a ênfase é no canal. Oi, amor? Ela só testa a comunicação? Ela corre a frase. Na verdade, assim, são frases interrogativas ou alguma coisa desse tipo para testar, para obter a resposta do receptor, testando esse canal. Quer ver? Entendi. Ó, alô, oi, bom dia. Não é assim mesmo? Sei, né? O né. Eu acho que eu não uso muito né. Eu não consigo perceber muito na minha fala o né. Mas eu uso outras coisas para testar a atenção das pessoas. Às vezes eu uso umas pausas dramáticas. Espero para ver se alguém reage. Então, né? Manda um então para ver. O que vocês acham? Então, o que eu estou testando? A atenção do outro. Mas, na verdade, eu não estou só testando a atenção do outro. Eu estou testando para verificar se o canal que eu estou usando, tipo, a minha voz, a audição do outro, ou aqui essa parafernália internética, como é que a Elisa fala, gente? Esse negócio de computador, eu sou uma analfabeta informática. Não é tecnológica. Eu acho o máximo ela fala, eu sou uma analfabeta tecnológica. Essa parafernália tecnológica, se está funcionando, se não está funcionando. Então, é o teste do canal. Sabe, assim? Eu brinco que é igual quando você vai fazer uma apresentação, vai falar em público, vai usar o microfone, você fica... Teste, bate no microfone. som, bate, sabe? É isso. O que você tá fazendo com o canal é exatamente isso. Alô? Oi? Tá me ouvindo? É isso. É o teste do canal. Para saber se tá funcionando, se o outro te escuta, se o outro te lê. Você tá aí? Tá mandando eu tenho um amigo que ele é super mega ansioso. Ele me manda um WhatsApp, aí eu não respondo rápido, ele destampa a mandar ponto. Ponto, ponto, ponto. Quando eu vou ver, tem, sei lá, 50 mensagens do João. Você vai ver, ele fez uma pergunta, o restante é tudo ponto. Enquanto eu não respondo, ele vai mandando ponto. Entende? Porque, assim, eu não fico pendurada em WhatsApp o dia inteiro, eu não posso, não tenho tempo. Né? Ou ansioso. O que ele está testando? A minha atenção, a utilidade do WhatsApp do celular, né? Está testando a paciência, né, professora? E a minha paciência também. Tem dia que de sacanagem eu largo ele lá e não respondo, não. Vou responder no dia seguinte, que eu não presto. Coitado, morro de dó. Mas às vezes eu faço isso. Chegou mais alguém. Deixa eu voltar. Aqui. Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, bem-vinda. Pronto. Let's go back. Bem-vinda, Maria Eduarda. Alguém escreveu alguma coisa lá que eu não vi. Vamos lá, minha preferida, a mais linda de todas.
Ai, a função poética maravilhosa, bem para introduzir a aula da Elisa. Ela tem como principal objetivo transmitir uma mensagem elaborada, formalmente estruturada. Então, a forma é muito importante para a função poética. Até porque conteúdo e forma, eles entram em total harmonia quando a gente está falando de poesia. Eu, essa semana de Dia dos Namorados, não sei nem se eu vou achar aqui, o celular está aqui do lado, vamos ver se eu consigo encontrar. Eu postei uma imagem, que é um poema do Sérgio Vaz. Achei. Vou ler para vocês saberem, ó. Amei certo as pessoas erradas. Amei errado as pessoas certas. Nunca fui bom em amar e ser amado. Amar parece coisa de profissional e não para amadores como eu. Qual é a parada? É a brincadeira com a palavra amadores. Ela não foi colocada aí à toa. Então, a gente tem uma ligação clara entre... O poeta é Sérgio Vaz, tá? Eu sou absolutamente fã desse cara. Ele já esteve em Volta Redonda e nós já, quando ele veio, nós conseguimos levar os nossos alunos a um sarau que ele fez na Fundação CSN para assisti-lo. Foi sensacional. Os alunos foram, ele é incrível. Os professores foram, os alunos foram, foi muito legal. E aqui a gente vê exatamente isso. O que a gente tem? As palavras cuidadosamente selecionadas para produzir um resultado estético. É claro que não é só forma, é forma diretamente ligada ao conteúdo. Então, é a ênfase dada à mensagem, né, ao conteúdo, mas formalmente estruturado para isso. Para essa relação indissociável. Não dá para separar forma e conteúdo quando você está trabalhando a função poética. Então, o que você tem de características? Linguagem elaborada, importância de ritmo, de melodia, do som das palavras. Você vai procurar não necessariamente o que é belo, mas o que tem efeito, o que é inovador e que faz essa articulação de forma e conteúdo. Aí aqui eu trouxe 2 exemplos, podia ter trazido do Sérgio Vaz, né? Onde se encontra a função poética: poemas, obras literárias, letras de música, muitas vezes nos textos publicitários, publicidade e propaganda. Esse aqui é um poema, um trechinho de um poema do Fernando Pessoa, que eu acho que inclusive tem um pouquinho de metalinguagem, que dá pra gente pensar nas duas coisas, porque é o poeta se explicando. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. De verdade, deveras. Então ele fala que finge, mas ao mesmo tempo ele finge que é dor, uma dor que ele sente de verdade. Você tem a função emotiva, você tem a função metalinguística e você tem a função poética num único exemplo. E aqui embaixo você também tem a função emotiva e a função poética. Cecília Meirelles, né? Basta-me um pequeno gesto feito de longe e de leve para que venhas comigo e eu para sempre te leve. Você vê que o leve de cima e o leve de baixo não são da mesma classe gramatical. De cima a gente tem um adjetivo e embaixo a gente tem um verbo. A palavra é a mesma, mas as classes gramaticais são outras. Então ela conseguiu fazer uma rima, na verdade não rima, repetição de uma palavra com 2 funções completamente diferentes, né? A riqueza do trabalho estético
da Cecília Meirelles. Aqui eu tenho 2 questões. Eu vou deixar elas aqui para a gente tentar ver, embora a gente ainda tenha a aula da Elisa, mas eu vou pedir para que vocês assistam a esse vídeo depois, porque eu estou gravando, né? Para vocês tentarem responder essa questão. Eu vou ler, e aí depois no vídeo vocês respondem e a gente corrige na semana que vem. Antes da Mariana entrar, a gente faz a correção dessas 2 questões. Olha só, são 2 questões do Enem do ano passado. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WatchCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS da Apple ou Android do Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sintoniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WatchCine, diz o brasileiro Luiz Mauch, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? E a pergunta, por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem. Já está dizendo que predomina a função referencial da linguagem. Porque há presença de elementos que, letra A, buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo, definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora, evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva, expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem denotativa. E por que está aparecendo aqui embaixo? Que eu não sei, pera aí, cadê? Ops, volta. Objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Acho que é isso. Não está aparecendo direito, mas vamos lá. E a outra questão, a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Esse é um título. Resumo. Esse artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos ou pelas negros ou negras na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O recurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo feito nos diversos espaços sociais considere o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Esse é o texto, também é questão do Enem do ano passado. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Então, função referencial de novo está sendo anunciada aqui. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela, letra A, impessoalidade, na organização da objetividade das informações como
em este artigo tem por finalidade e evidencia-se. B. Seleção lexical de palavras, né? No desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. C. Metaforização, olha a aula da Mariana da semana passada, metáfora, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. Letra D. Nominalização, de nominar, né, dar nome, produzida por meio de processos derivacionais, de derivação, na formação de palavras como inferiorização e desvalorização. E adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. Essa questão, ela é bem a cara de professor mesmo, né? Do tipo assim, vocês estão mandando a gente fazer o negócio de um jeito, a gente vai fazer de outro. Eu não vou fazer o que vocês querem. Eu acho o máximo parar a apresentação. Parou? Parou! Eu só consegui pensar na primeira. Era a letra D? Não, mas assim, eu não vou corrigir hoje. Ai, que coisa mais lindinha, gente. Eu tô lendo o chat aqui da Madu. Ai, gente, que lindo, eu vou chorar. Ai, que vontade de chorar. Cadê a Clarice pra me abanar? Ai, que horror. Então, eu vou corrigir na semana que vem. Eu quero que vocês vejam esse vídeo que está sendo gravado para vocês poderem responder essas perguntas. Eu posso até botar esse slide para vocês lá no grupo. Facilita até, mais fácil vocês olharem pelo slide, que aí é mais tranquilo de responder e tal. Para vocês poderem olhar com calma, porque as duas perguntas são sobre a função referencial, né? Então é mais tranquilo para pensar. É só em uma que vocês vão ter que se focar, no caso, né? Porque, na verdade, assim, na correria que eu olhei a prova do ano passado, as duas primeiras que eu encontrei que falassem sobre função da linguagem foram essas. Aí eu já trouxe para a gente poder falar, tá? Amores, perguntas nesse primeiro momento? Mari, o que você tem a dizer? Coloca aí, dá seus pitacos. Então, eu fui fazer uma prova, foi até a prova da prefeitura, fui ajudar os meus colegas de trabalho e caiu denotação, conotação. E essa matéria que você explicou, ela não cai só no Enem, não cai só em vestibular. Ela também cai nos concursos e é bom vocês dar uma atenção especial para essa matéria aí. Exatamente. Não tem essa de restrição de Enem, não, gente. Cai em vestibular de UERJ, cai em FUVEST e concurso cai pra caramba a função. Você pode não ter o nome função, mas eles vão te cobrar essa ideia da função em muitas questões de concurso. Eu teve muito colega meu que me procurou para pedir explicação, não sabia nem do que se tratava. Quando eu fui olhar, função de linguagem. Tá? Então, amores, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês os vídeos da Elisa sobre literatura. Mari, agora eu só vou projetar, eu não vou fazer mais nada, não vou dar um palpite nenhum. Vou deixar aqui passando o vídeo da Elisa para eles, vou encerrar minha gravação e vou passar o vídeo da Elisa para eles, porque aí se for necessário dar uma interrompida, dizer alguma coisa, aí eu já vou... E até para eles verem se o som tá direitinho, porque eu pus no YouTube para não dar o mesmo problema da semana passada. E caso eu não consiga projetar, eles também têm acesso porque tá lá na página do MEP, tá? Mas aí, amor, se você precisar ir, fica tranquila, porque é só a projeção dos vídeos da Elisa mesmo. Eu mesmo não vou dar mais aula, não. A minha parte já foi, tá? Fica à vontade. Tá bom?
Então, meus amores, deixa eu encerrar aqui a gravação. Voltar pra cá. Aqui, apareceu. Fechou. Beijinho. Parei.